com a queda dos esteroides. Os esteroides são anti-inflamatórios. E durante muito tempo nos fizeram acreditar que eles eram nossos piores inimigos. E aí o pessoal diz, não, hormônio dá câncer. E eu sempre falo, bom, se o hormônio dá câncer, por que a gente não morre com 15 anos? Por que a gente não morre com 18 anos? Por que a gente não morre quando a gente tem muito hormônio? Essa foi a pergunta que eu fiz quando minha mãe foi diagnosticada com câncer. Eu estava nos Estados Unidos e o médico que cuidava da minha mãe tinha se formado comigo. E eu estava escrevendo um trabalho junto com um amigão meu. Um era de Portugal e o outro era de Curitiba. Ricardo Gapski e Paulo Mascarenhas são os autores desse artigo. E eu vi naquela época, em 2001 para 2002, que a gente estava falando sobre reposição de hormônios para o câncer, para o tratamento do câncer. E quando eu cheguei aqui no Brasil e fui falar isso, o cara falou assim, não, você não pode dar hormônio para sua mãe. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o hormônio dá câncer. E eu falei, bom, se é o hormônio que dá câncer, como é que minha mãe teve câncer? E se ela nunca tomou hormônio? Me explica isso. Não é o hormônio que causa câncer? É. E por que minha mãe está com câncer se ela nunca tomou hormônio? Por que minha mãe não teve câncer quando ela estava cheia de hormônio? E foi quando eu comecei a perguntar para ele, talvez ela esteja com câncer basicamente porque ela nunca fez reposição hormonal. E foi quando eu comecei a ver que as pessoas que faziam reposição hormonal, você vai ver Angelina Jolie, Cher, todas essas mulheres que fazem reposição hormonal, elas são extremamente jovens. Você vê a Cher, ela tem quase 80 anos. Ela ainda é uma gata, né? A Angelina Jolie do mesmo jeito. Então você vai ver nessas mulheres que fazem reposição hormonal, não só as mulheres, como também os homens. Você vai ver no Schwarzenegger, você vai ver no o Sylvester Stallone. São homens que ainda têm um porte físico, né, invejável, né? O Sylvester Stallone tem quase 80 anos, se não me engano. Né? Então você vê um homem que faz reposição hormonal e você vai ver uma mulher que faz reposição hormonal. Na minha cabeça, fica muito claro entender que os nossos hormônios, eles são os nossos mensageiros. São eles que fazem o nosso cabelo. Você com 18 anos, você tinha muito mais cabelo do que tem hoje. Eu também. A partir do momento que a gente começa a perder hormônio, a gente começa a perder cabelo. É muito claro estabelecer essa relação. Você com 18 anos, você tinha um vigor físico muito melhor, seu sono era melhor, sua libido era melhor. Verdade, mas me diga, eu lhe conheço desde a época Sim. que você fazia cirurgia de lábios leporino. De lábios leporinos.